Bom dia! Mais um dia para compartilharmos conhecimento. E você que tem nos acompanhado até aqui, se você tem feito, respondido todas as questões, com certeza você já deve estar alinhando o seu mundo interior, que é o título do nosso livro que estamos compartilhando. Ponha ordem no seu mundo interior. E hoje estamos no 9º capítulo e o título, o nome aqui é A Tristeza que é um livro não lido. Então vamos ver do que se trata esse capítulo. Certa vez, eu e minha esposa estávamos dando uma olhada numa velha livraria, procurando entre os volumes de segunda mão que ali estavam. Algum livro bom, um achado, sempre muito agradável. Então, Gail deu com uma biografia de Daniel Webster, que fora publicado em 1840. Como gostamos muito de biografias e aquele livro parecia bastante interessante, resolvemos levá-lo. A capa do livro estava um tanto gasta, dando a impressão de que fora lido muitas vezes. Começamos a imaginar que ele deveria ter sido uma espécie de tesouro, na biblioteca de alguma família. Era possível que eles o tivessem emprestado a dezenas de conhecidos e que esses leitores também se tivessem deliciado com ele. Mas não. Quando minha esposa começou a folhear o livro, percebeu que as folhas dele não tinham sido bem aparadas, e muitas delas teriam que ser abertas com espátula. Essas páginas não cortadas eram uma prova clara de que o livro nunca fora lido. Exteriormente dava a impressão de ter sido muito manuseado, mas se o fora, tinha sido apenas para enfeitar uma estante ou para escorar uma porta. Aquele livro pode ter sido usado, mas certamente nunca fora lido. O cristão que não está se desenvolvendo intelectualmente é como um livro cujas páginas ainda estão por cortar. Não foram lidas. Pode até ter alguma utilidade, como era o caso daquele livro, mas teria muito mais valor se procurasse desenvolver e aguçar a sua mente. Aqui ele vai falar muito sobre a importância do nosso desenvolvimento intelectual. Assumir a disposição de crescer intelectualmente. Quando uma pessoa toma a firme deliberação de utilizar sua mente com o propósito de crescer e se desenvolver, seu mundo interior ganha uma nova ordem. Assim que se dispõe a assumir o que eu chamo de disposição de crescer intelectualmente, seu intelecto, que em muitos indivíduos é um aspecto bem pouco desenvolvido, ganha uma nova vida, com novas perspectivas. Esse desenvolvimento da dimensão intelectual do nosso mundo interior tem pelo menos 3 objetivos. Quero apresentá-los aqui sob a forma de um plano de desenvolvimento mental. Primeiro objetivo: dirigir a mente para que passe a raciocinar dentro das linhas do pensamento. Eu valorizo muito esse objetivo porque fui criado num contexto cristão e sei das vantagens de se receber orientação cristã desde a infância. Pensar dentro das linhas do cristianismo significa encarar o mundo pela perspectiva de que ele foi criado por Deus e pertence a ele, de que um dia lhe prestaremos contas pelo modo como agimos em relação à criação. O pensamento cristão encara todas as questões e ideias pelo ponto de vista da vontade de Deus e da glorificação do seu nome. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. Aqueles que não tiveram a vantagem de viver num contexto cristão desde cedo provavelmente terão dificuldade em assumir essa perspectiva. Quem se torna seguidor de Cristo numa idade já mais avançada fica um pouco irritado ao comparar seus instintos e reações com os de outros cristãos mais maduros. Por causa disso, talvez tenha a tendência a exigir muito de si, chegando mesmo a duvidar
se algum dia crescerá na fé. Menciono esses dois tipos de mentalidade porque isso ajuda muito os cristãos que têm dificuldade para entender os pormenores do processo de crescimento espiritual. Eles não compreendem porque estão sempre um passo atrás de outros que estão mais maduros e nunca conseguem alcançá-los. Muitas vezes isso é apenas uma questão de aculturação, o que certamente é uma grande vantagem e vem comprovar a importância da família cristã. Mas essa aculturação cristã está se tornando cada vez mais rarefeita, já que o mundo que nos cerca cada vez mais está afastando-se das bases cristãs. Aí agora ele apresenta o segundo ponto, o segundo objetivo. Treinar a mente para observar e apreciar as mensagens que Deus registrou na criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Tudo que Deus criou, até mesmo os seres humanos, tem como objetivo principal refletir a glória de Deus. Infelizmente, o poder do pecado reduziu a capacidade de alguns aspectos da criação de refletirem a glória do Senhor. Aliás, o pecado parece que operou profundamente na humanidade primeiro. Depois, por meio do homem, sistematicamente maculou todo o resto da criação. Mas naquilo que o homem ainda não conseguiu interferir, ele continua a proclamar sua mensagem. Seja louvado o Deus Criador. A mente que está se desenvolvendo e é cheia de amor de Cristo, pesquisa a criação em busca dessas mensagens. Devido aos nossos diversos dons naturais e espirituais, cada um de nós descobre isso e vê e ouve essas mensagens em alguns campos mais do que em outros. Temos a capacidade de tomar esse material fornecido pela criação e identificá-lo, dar-lhe forma, formulá-lo ou trabalhá-lo de outras maneiras, com o fim de usá-lo para glorificarmos ainda mais nosso Deus. O carpinteiro trabalha com a madeira, os médicos com o corpo humano, os músicos fazem arranjos, os executivos dirigem o trabalho de diversas pessoas, o educador prepara os jovens. O pesquisador faz análise dos elementos do universo, inova-os e implementa-os. É para realizar essas tarefas que desenvolvemos nossa mente, e enquanto as realizamos, alegramo-nos por tudo que Deus, em seu amor, vai nos revelando. O terceiro objetivo: preparar a mente para estudar informações, ideias e verdades com o objetivo de servir as pessoas que fazem parte do nosso mundo exterior. Nossa meta, com o desenvolvimento da nossa mente, podemos servir melhor a geração em que vivemos. Nossa meta nesse empenho de desenvolver o intelecto não é apenas o nosso proveito pessoal, mas a utilização de nossas potencialidades mentais para servir os outros. Sempre penso nisso quando me esforço a ler mais ou ao arquivar alguma coisa. Nesse desenvolvendo a mente, aprendendo a ouvir. Talvez o primeiro passo para se aprender a ouvir seja aprender a fazer perguntas. Raramente encontramos pessoas com as quais não possamos aprender alguma coisa de valor. O mesmo se pode dizer das situações da vida. Em muitos casos, para chegar a ouvir, primeiro tenho que fazer perguntas. Para isso, tive que aprender também a fazer perguntas. Sabendo perguntar, obtemos valiosas informações que contribuem para o crescimento. Nesse processo de aprender a ouvir, tenho percebido que a maioria das pessoas gosta muito de falar a respeito de si mesma. Muitas pessoas idosas às vezes não têm com quem conversar e geralmente possuem muita sabedoria para transmitir. Pessoas que estão sofrendo ou se acham sob tensão e estresse também têm muita coisa para dizer, a quem souber perguntar. E quando perguntamos, não apenas temos oportunidade de aprender alguma coisa sobre o ser humano, mas também comunicamos amor e conforto aos outros. A segunda forma de desenvolvimento mental pelo ouvir, para mim, foi visitar as pessoas em seu local de trabalho, para ver o que fazem, conhecer os que trabalham com elas e, desse modo, saber quais as dificuldades que enfrentam. Além disso, faço questão de aprender e ver melhor os diversos tipos de contribuição que os outros estão dando ao mundo.
Gosto de fazer perguntas sobre as atividades profissionais das pessoas. O que é necessário para se realizar este trabalho da melhor maneira possível? Quais são os maiores desafios que essa atividade enfrenta? Em que pontos da sua atividade você se defronta com questões éticas e morais? Que aspectos dela produzem mais cansaço e desânimo? Você procura descobrir de que modo Deus pode estar presente em seu serviço? Bem interessante, né? Porque geralmente a gente não observa o nosso trabalho como sendo uma prestação de serviço para outras pessoas, um doar, né? Resolver problemas dos outros, resolver as necessidades dos outros. Geralmente a gente olha para o nosso trabalho só para o nosso, para aquilo que a gente necessita, né? Eu trabalho e por isso eu sou pago por isso. E é nisso que eu foco a minha atenção. Sendo que, olha que interessante, né? A gente está o tempo todo servindo. Não importa a profissão que você tenha, a função que você tenha. Você está ali a serviço, servindo o seu próximo. E isso é muito interessante. A gente ter esse olhar, né? De servir. E como ele diz aqui, e procurar ver naquele trabalho, né? A presença de Deus naquilo. Deus tem me capacitado para realizar essa tarefa. Deus tem me capacitado para que eu possa ser útil na vida de outras pessoas. E isso é o principal, né, de viver em comunidade, uns ajudando os outros. E assim também se refere quando nós somos, né, em Deus, somos todos irmãos e auxiliando uns aos outros. Não só quando se tem um cargo na igreja ou alguma coisa nesse sentido espiritual, mas qualquer função que eu faça, eu estou contribuindo, né, para com o outro. Uma outra maneira de se crescer mentalmente pelo ouvir é escutar os pregadores, pastores, padres, preletores, conselheiros, enfim, todos que de alguma forma nos instruem. Em quarto lugar, gostaria de sugerir que sempre ganhamos alguma coisa em termos de crescimento quando damos ouvidos às críticas que nos são dirigidas, o que não é muito fácil. Davidson Trotman, o fundador da missão Navegadores, tinha uma maneira muito positiva de tratar com as críticas que lhe eram feitas. Ouvia todas elas, por mais injustas que fossem, e depois ia para o aposento da oração e apresentava-as a Deus, dizendo: Senhor, mostra-me o ponto de verdade que há nessa crítica. Bem interessante. Em alguns casos, a porcentagem de verdade pode ser minúscula, mas sempre vale a pena descobri-la e pensar um pouco nela. Desenvolvendo nossa mente através da leitura. Outra maneira de nos desenvolvermos é através da leitura. Em nossa era dominada pelos meios de comunicação de massa, os mais jovens estão tendo grande dificuldade para adquirir a disciplina da leitura, e essa talvez seja uma das maiores perdas do nosso tempo. Não há nada que substitua o conhecimento que se obtém através da leitura frequente. Eu e minha esposa gostamos de estudar biografias, e é a rara ocasião em que não estamos lendo 2 ou 3 relatos biográficos ao mesmo tempo. Esses livros estão derramando em nossa mente um conhecimento de incalculável valor. Outros talvez prefiram livros de psicologia, teologia, história ou uma obra de ficção, mas todos nós precisamos estar sempre lendo um bom livro, ou mais de um, se possível. A minha meta esse ano é ler um livro a cada 30 dias, no mínimo, né? Já coloquei lá todos os títulos e já dividi cada título por mês, quantas páginas eu preciso ler cada dia para chegar no final do mês com o livro concluído. Senão você não faz, você fala amanhã eu leio. Amanhã eu leio e esse amanhã nunca chega. Então, tem que colocar no papel e seguir aquela meta ali.
Desenvolvemos nossa mente pelo estudo sistemático. A outra maneira pela qual podemos crescer intelectualmente é através de um estudo disciplinado. É verdade que o período de tempo que cada um de nós dedicará a essa atividade deve variar de uma pessoa para outra e de acordo com a profissão de cada um. Nos primeiros anos do meu ministério, quando ainda não havia me disciplinado nessa questão do desenvolvimento mental, a maior parte do que eu estudava era para o que eu chamava de estudo definitivo. Só estudava com afinco o material para um sermão que iria pregar ou palestrar, que iria proferir. Todo o meu esforço nesse sentido estava centralizado na preparação daquele trabalho. Muito importante também realizar um outro tipo de estudo, que chamo de estudo de ofensiva. Implica em se estudar com o objetivo de reunir grande quantidade de informação e conhecimento, os quais, no futuro, possamos utilizar. No primeiro tipo de estudo, estamos restritos a apenas um assunto. No segundo, estamos explorando e analisando verdades e ensinamentos de diversas fontes. Ambas as formas de estudo são necessárias ao trabalho. E podemos nos desenvolver muito quando nos empenhamos no estudo de ofensiva de forma disciplinada. Isso é feito através de leitura de cursos que podemos fazer ocasionalmente e que servem para abrir mais nossa mente, de desafios para trabalhos que nos obrigam a estudar assuntos novos e de pesquisar outras disciplinas, simplesmente pelo prazer de apresentar mais a respeito desse mundo de Deus. Existem muitas pessoas que também exibem exteriormente as marcas de terem sido manuseadas pela vida, como era o caso daquele livro, lá do início do capítulo, na época em que o encontramos. Elas ainda possuem amplas áreas de seu mundo interior que estão fechadas. Interiormente, acham-se em total desordem, porque nunca procuraram expandir e condicionar a mente para manejar bem os desafios e informações de nossa era. Não estão aproveitando tudo que Deus colocou no mundo para o homem descobrir, utilizar e apreciar. E isso é uma verdade, né? A gente precisa expandir a nossa mente, né? Sair daquela visão única, porque o mundo é cheio de maravilhas que nós temos que descobrir, né? Mas quando levamos a sério essa questão do crescimento e desenvolvimento de nossa mente, acontece uma coisa maravilhosa. Começamos a conhecer a Deus mais plenamente e somos bem mais úteis para servir a outros, pois nós, com a mente mais aguçada, passamos a refletir também a glória de Deus, o que era o plano original dele na criação. Que belo quadro para se ver! Um ser humano, em meio a esse universo de Deus, com a mente desenvolvida, após abrir todas as páginas de sua vida, com a verdade e com o conhecimento. Muito lindo, né? Então, esse foi o capítulo de hoje. Vou deixar na descrição as questões, né, de hoje. Responda as questões, se aprofunda no assunto e até terminar esse livro você vai estar, pelo menos, começado a colocar o seu mundo interior em ordem. Então, por hoje seria isso. Deus abençoe sua vida e tenha um ótimo dia.